Tô aqui com a Fernanda, querida. A Fernanda é da nossa equipe, é uma pessoa sensacional que trabalha com a gente com criação de conteúdo também. E ela tá aqui comigo pra gente ter uma conversa hoje e tomar um chimarrão. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E, na verdade, eu tô aqui representando a mim e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, tentando saber um pouquinho mais da Gisele, né? O que é que está por trás da história da Gisele, né? Então, na verdade, assim, quem te conhece, como eu, trabalhando contigo, né? Quem tem a oportunidade de conviver contigo, ou de conhecer a tua pessoa, a tua história, a tua trajetória, e é o que a gente vê nos comentários de postagem, nos comentários, é sempre muito nítida essa energia positiva que tu passa. Obrigada. Né? Então, assim, essa forma boa, eu não digo assim, do bem de ver a vida, assim, e de ver as pessoas à tua volta, né? De construir um caminho com os outros, né? Então, e também auxiliar os outros a construírem o seu caminho. Então, nisso, quando a gente conhece a tua história, né, que a gente já teve possibilidades em outros vídeos, em outras postagens, a gente vê assim, não foi do nada que isso surgiu, né? A Gisele não foi sempre essa pessoa mega bem-sucedida, com, né, coisas boas sempre à sua volta. E daí eu te faço a pergunta, assim, aonde veio se criando essa Gisele, onde surgiu, onde emergiu essa força positiva que tem dentro de ti hoje? Bom, boa pergunta. Porque ontem alguém me falou, hoje na verdade, alguém me falou assim, fez uma pergunta, eu respondi a pergunta e a pessoa me disse assim: nossa, Gisa, como tu é zen, como é que tu consegue ficar zen diante dessa situação? E aí eu me dei conta que não era assim. Antes não era assim, né? Então essa coisa de ser zen, embora eu não me considere, né, zen, enfim, pelo menos da forma que eu penso que é zen, né? Eu era uma pessoa muito reativa a tudo. Então, tipo, e hoje ainda, se eu não tiver no meu equilíbrio, digamos, e se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer dentro de uma rotina, eu vou ser reativa. É natural isso, porque eu era assim, ou seja, isso está aqui. Agora, o que faz com que a gente consiga alterar essa reatividade, que era algo que eu tinha, ou, sabe, aquelas pessoas que simplesmente não falam, ou as pessoas simplesmente não falam um não, sim, quando tem que ser dito, né? É a mesma coisa. No meu caso, eu sabia falar não, mas eu reagia muito rápido. Às vezes, conforme tu ia me olhar, eu já ia achar que tu ia fazer um julgamento pra mim. Então, eu já reagia antes que isso acontecesse. Exatamente. E aí, mas como tudo começou, né? Por que eu decidi que, poxa, não dá mais pra funcionar dessa forma? Essa forma não é a melhor forma de funcionar, né? Eu tive um casamento. Eu tive 2 casamentos, tá? Mas eu vou te contar do meu último casamento. E talvez algumas pessoas tenham passado por histórias de relacionamentos desagradáveis e tudo mais, né? Mas o meu último casamento, que foi desagradável, o que aconteceu? Eu tava numa fase de vida financeira ruim, né? Mas vivendo a minha vida e tal. E aí chega uma pessoa na minha vida. Uma pessoa nova na minha vida. E aí essa pessoa passa a morar comigo. E aí quando eu me vejo na situação, era uma situação onde, mesmo eu estando com dificuldade financeira, eu era responsável pela parte financeira da casa e tudo mais. Mas até aí tudo bem, né? A gente lida com as coisas que a gente tem que lidar. E o que aconteceu nessa fase? O fato é que, de repente, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, tipo assim, eu vou fazer tal coisa, e aquela coisa não acontecia, ou, no caso, ele dizia que tinha uma determinada profissão, né? E aí, mas ele não sabia nada sobre aquele assunto. Enfim, então, aconteceu isso, daí na verdade não tinha acontecido aquilo. Então eu comecei a descobrir
que eu tava envolvida com alguém que contava muitas mentiras, sabe? Era um mundo de mentiras. Era um mundo de mentiras, isso. E aí eu lembro que quando eu fui conhecer a família, eu tinha uma história em relação à família. E quando eu chego lá, a história é completamente diferente. Não era nada daquilo. E aí eu pensava assim, tá, mas tem algo de errado aqui, né? O que tá errado? E eu eu já era reativa, eu comecei a ficar mais reativa ainda, e controladora. E aí eu não conseguia controlar o que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a descobrir que era que eu estava vivendo em um mundo de mentiras. Então eu estava em um casamento já, a gente estava assim, acho que num relacionamento de 2 anos e meio, mais ou menos. Já era bastante tempo. Já era bastante tempo, E aí eu começo a... E quando eu começo a ter eu tinha quase certeza de que tinha coisas estranhas dentro desse relacionamento. E eu não conseguia identificar o que era, sabe? Quando tu vai, tipo, pegando fumaça, sabe? Quando tu tenta, assim, e tu não consegue descobrir o que tem ali. Tinha algo, eu não conseguia descobrir o que era, não sabia o que era. E aí, Fernanda, eu começo a receber algumas mensagens. Eu não lembro se era uma mensagem no celular, WhatsApp, eu acho que já tinha WhatsApp. E aí, de mulheres. Tu conhece o fulano? Sim, conheço. É meu marido? Ah, pois é. Então, ele é meu namorado. E ele extorquiu minha família. E eu comecei a receber mensagens assim. Não foi uma, não foram 2, foram algumas mensagens assim. E aí, nesse momento, eu vi que eu tinha casado com um golpista. Então, o trabalho dele era ter relacionamentos com mulheres até que em determinado momento ele extorquia essas mulheres ou ele pegava dinheiro. Extorquia não, né? Porque isso não eu tô usando uma palavra que não é correta. Porque as pessoas não sabiam, né? Ele não ameaçava, ele só dizia, olha, eu preciso fazer um negócio. E aí a pessoa emprestava dinheiro, a família emprestava, ou a própria pessoa emprestava, e aí desaparecia. Ele armava um cenário pra pegar dinheiro e... Isso. E aí desaparecia. E aí, então, acho que chegou um momento que essas pessoas começaram a procurar sobre ele na internet, enfim, né? Não sei se foi pela internet, não sei. Mas eu sei que algumas conseguiram chegar até mim. E aí eu descubro a realidade, assim, eu descubro né? E aí, nesse momento... Aí tu consegue pegar a fumaça no ar, na verdade, e transformar em informação. Aí a fumaça fica algo real, né? Aí eu começo a entender que tem algo ali sério, assim, né? Na verdade, a gente tem que dar graças a Deus que essas mulheres chegaram até ti. Não, exatamente. Eu dei graças a Deus que chegaram. Porque aí eu comecei a sacar, a entender o que estava de errado, o que estava acontecendo. E eu, então, me vi dentro de um golpe. Porque eu também estava passando por aquilo. Aí eu fui ver que eu tinha um dinheiro que já tinha desaparecido, eu não sabia que tinha desaparecido. Aí eu me vi em dívidas que não eram minhas. Aí algumas coisas tinham desaparecido, né? E antes eu não estava nem olhando para aquilo, né? Não estava vendo que aquilo estava acontecendo. E é estranho, porque quando isso acontece, as pessoas, como assim tu não viu? Não, eu não vi. Eu não via alguém que até então eu sabia que tinha algo, mas eu não sabia o que era. Eu até muitas vezes achava que aquilo era coisa da minha cabeça, que não era real, que era eu que estava criando coisas. Então, aí nesse momento, o que eu fiz? Nesse momento, eu me fechei. Eu não falava com as pessoas. Tipo, da minha família... As pessoas da minha família chegaram a saber que estava acontecendo alguma coisa já, assim, no final da situação. Poucas pessoas da minha família, quase ninguém. Tu te escondeu, mas por vergonha
De ter sido isca do golpe, assim, por medo do que queriam pensar, por... Sabe por quê? Porque eu sou forte. Eu sou uma mulher forte. Então lá, naquela época, na minha cabeça, eu sou forte. Por que eu tenho que dar conta disso sozinha? Não preciso de ninguém pra me ajudar nisso. É uma merda que tá acontecendo, é uma droga, eu tô numa situação horrível, mas eu não posso falar pros outros o que os outros vão pensar de mim. Então... Até porque tu te tornaria fraca a partir do momento que as pessoas achassem que vissem que tu tinha sido enganada. Talvez tu te expusesse também. Exatamente, Então por que eu ia me expor? Por que eu ia me mostrar com as minhas questões se eu sou uma mulher forte? Tu tinha que te resolver. Exatamente. Então foi isso que eu fiz. Aí o que aconteceu? Aí quando tudo veio à tona, então eu fiquei com alguns questionamentos. E os meus questionamentos eram: como que eu não vi isso? Eu sou burra. Eu, como mulher, sou horrível, porque o meu marido tem várias namoradas ao mesmo tempo, ou seja, eu não funciono como mulher. Eu sou fraca. Sim, tu te culpou pela situação, na verdade. Sim, né? totalmente. Tu te tornou a culpada pela maldade, pela falta de caráter da... Exatamente, porque eu pensava assim, como... Eu não sou uma mulher burra, eu sou uma mulher já experiente. Como que eu não vi isso? Como que eu não vi essa pessoa? Como que eu não vi que tinha maldade ali? Né? Como levou todo esse tempo, e essa pessoa dentro da minha casa, e fazendo tudo que estava fazendo, e né, me aplicando esse golpe em mim. E aí, Fernanda, quando isso tudo veio à tona, então... Não é uma coisa... É a primeira vez que eu conto essa história. Sim, né? Não é nada agradável, eu imagino. Não é agradável. É uma história que eu não conto normalmente, né? Mas eu achei que era a hora de contar. E o que aconteceu foi que pela primeira vez na minha vida, eu entrei em depressão. E aí eu ficava assim numa situação de que eu achava então que eu era insuficiente e o que eu tava fazendo aqui? Não tinha espaço pra mim aqui. Então eu achava que eu não precisava estar viva. Porque já era meu segundo casamento, eu de novo tava com dificuldade financeira, alguém me roubou, alguém me traiu com várias mulheres, eu caí num golpe, eu sou muito burra, não tem sentido. Sim, tu anulou completamente a validade ser humana tua. Exatamente, E aí eu comecei a entrar nesse círculo, então... e detalhe, né? E sozinha, porque as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo comigo. Né? E as poucas pessoas que estavam sabendo também não deixavam me apoiar, né? Mesmo que se tentassem me apoiar, eu não iria deixar. Então eu estava completamente sozinha, me sentindo sozinha. A gente até comentou sobre isso uma vez, né? Que é muito engraçada essa situação quando a gente tenta se recuperar sozinha, se mostrando forte. A gente, na verdade, se fragiliza ainda mais, né? E ainda cobra dos outros, talvez, a falta de humanidade ou a falta de apoio, mas que tu não deu espaço pra te darem, né? Então, como é que alguém vai te dar a mão pra te reerguer se tu não tá deixando a pessoa segurar na tua mão? Não, exatamente, porque a pessoa nem sabe, os outros nem sabem, né? Então a gente fica numa situação, assim, de querer mostrar que tá tudo certo quando teu mundo tá acabando. Isso é muito pesado. E aí como tu vai carregar isso tudo? Tu não consegue carregar. Aí tu ou entra numa depressão muito forte, ou tu busca ajuda, às vezes ajuda com profissionais qualificados, né, médicos, toma remédio, enfim. E muitas pessoas chegam a pensar em coisas contra a sua própria vida. Com certeza. E eu te confesso que nessa época isso passou na minha cabeça também. Eu tava cansada, sabe? Eu tava cansada. Teve dessa? Eu tava cansada e tava com vergonha, né? Então... E, infelizmente, os índices de depressão e
Ai, meu Deus, agora Suicídio? Perdi a palavra, eu ia falar homicídio. De suicídio, cada vez estão mais altos, né? Exatamente, das pessoas não conseguirem lidar com suas próprias vidas. E as pessoas não conseguem mesmo. Chega um momento... Mas por que elas não conseguem lidar? Como é que eu tava lá? Eu tava me escondendo o tempo todo. Eu tava querendo lidar com a situação sozinha porque eu sou forte, que na minha concepção aquilo era ser forte, quando na verdade eu tava escondendo o quê? Uma fraqueza. Tá, e aí tu me perguntou, né? E aí, assim... Eu precisava te contar essa história, porque foi nessa história onde eu estava no fundo do poço, que era exatamente assim que eu tava, que eu via pra onde eu tava indo, tava piorando cada vez mais. Eu pensei, eu preciso fazer algo pra mudar isso aqui. Tipo, dali tem que ter um rumo. Eu não posso continuar indo por aqui. Porque como é que eu vou descer mais que isso? Eu não via como descer mais que aquilo. Pra mim já tava, né? E aí eu preciso fazer algo diferente do que eu nunca fiz. E foi aí que eu comecei a meditar. Aí eu comecei a tentar meditar, né? Aí eu pensava, não, eu preciso acalmar minha mente, porque a minha mente estava sempre o tempo todo, ela não parava. Eu tava sempre me julgando. Sim, era um monólogo interno o tempo inteiro. E ao mesmo tempo eu culpando ele, xingando ele mentalmente, porque ele fugiu. Depois dessa história toda, né? O que aconteceu? Ele fugiu, eu não sei dele, né? Não sei da história, não sei o que aconteceu, porque, afinal de contas, era alguém que tinha esses problemas, era uma pessoa que era um golpista. Então ele desapareceu, assim como aconteceu com as outras meninas, né? Aconteceu comigo também, né? Quando descoberto, ele desapareceu. E aí eu ficava naquela coisa de xingar ele internamente. Então eu tava sempre me envenenando, né? De como é que eu caí nisso? Mas que sem vergonha, né? Eu sou culpada, mas a culpa é dele. Sabe aquela coisa assim? Sim, então, um ciclo vicioso do veneno. E negativo. De auto-envenenamento. E aí eu comecei a tentar meditar, para acalmar minha mente, né? Foi um processo assim de... Eu não posso mais enxergar dessa forma. A forma que eu tô vendo não tá funcionando. Porque a culpa que eu achava, eu me achava vítima e eu achava que a culpa era dos outros, tipo dele, porque foi ele que fez isso, né? E aos poucos eu fui aprendendo, aí começou a minha jornada toda, tá? Foi aí. Que era isso que a gente queria chegar nesse ponto. Porque, assim, às vezes, quando quem te conhece hoje e não sabe da tua bagagem, da tua história, já essa nunca passou problema na vida, né? Acho que é perfeito. Tudo, vive num mundo de conto de fadas, assim. Então, sim. não, né? Não foi construído. Isso tudo que tu tem hoje foi construído e começou lá quando eu me senti no fundo do poço mesmo. Esse foi o momento mais desafiador da minha vida. Um dos mais desafiadores da minha vida, né? E aí, então, eu comecei a pensar que eu tinha que pensar diferente, né? Eu sabia que tinha coisas diferentes, que eu vivia num mundo, mas que existia outros mundos. Eu comecei a me abrir para isso. E aí eu comecei uma jornada. A minha jornada começou através da meditação. Estudo. O primeiro movimento foi tentar meditar, porque eu levei um tempo para aprender. Eu tenho que assumir que eu sou uma negação, eu nunca consegui até o momento. Nossa, mas é incrível, assim, ela é transformativa, né? E aí eu fiquei, então, e aí eu comecei a descobrir tanta coisa. Eu comecei a descobrir que eu era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E no primeiro momento, quando eu descobri isso, eu achei que é um absurdo. Como que eu sou responsável por ter colocado um vigarista dentro da minha casa? Eu não sabia que ele era vigarista. Como eu sou responsável por isso? Eu não posso ser responsável por isso. Foi ele que me roubou. Foi ele que... Para ele, né? E aí, eu comecei a trabalhar com a autorresponsabilidade. E sacar que a forma que eu tava pensando e vibrando e fazendo o que eu tava fazendo, eu tava atraindo situações assim.
E aí eu comecei a olhar pro meu passado. E eu me dei conta que a maioria dos meus relacionamentos eram relacionamentos assim. Pesados. Aquele foi o ápice. Sim. Esse foi o ápice. Ele te levou pro fundo do poço, mas que na verdade tu não tava lá no céu antes também. Exatamente. Não, todos os relacionamentos eram... Eu sempre tinha surpresas nos relacionamentos, sabe? Sempre era uma surpresa. Então nunca... É como se tu sempre deixasse uma armadilha pra ti mesma nos relacionamentos que tu tivesse. Exatamente. Sempre tinha uma armadilha. Eu me colocava em uma armadilha. Evidente que eu não sabia que era eu. Sim, né? não era consciente. Depois que eu fui descobrir aqui a Olivia, eu não apresentei a Olivia, desculpa. A Olivia quer participar. Ela só não toma chimarrão com a gente. Era conversa de mulheres, né, Olivia? E aí então... E aí eu percebi e aprendi que eu era responsável por tudo aquilo. E quando eu passo a ser responsável pelas coisas, tem um poder nisso. Se eu sou responsável por essa criação, eu posso criar o que eu quiser. E aí foi isso que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a aprender várias técnicas, né, de como de pensar e de como criar e de como ter hábitos, outros tipos de hábitos, e, enfim. E alguns deles, algumas coisas, alguns movimentos que eu fui fazendo, eu fui observando que as coisas começaram a mudar. E porque, tipo, eu fiz muita coisa, sabe? Muita coisa, porque eu fiquei aficionada por aquilo, por tentar entender o que era o outro mundo pra poder entrar no outro mundo, né? Na verdade, eu não diria que tu fazes muita coisa, porque quem te conhece sabe que todas as semanas tu tá envolvido em algum curso, alguma coisa com relação a isso. Sim, de lá até hoje, eu fiquei super envolvida nisso, né? Isso fazem quantos anos, mais ou menos? Faz de 4 para 5 anos. E então... Só que de lá até hoje, eu não parei mais. Porque daí, depois que eu comecei a descobrir isso tudo e comecei a ver a transformação na minha vida, eu começo a querer que os outros também tenham isso. Não, e isso é uma das coisas que eu te falei. Eu acho que quando a gente olha pra ti e as pessoas que te ouvem falar e que te seguem, que veem as postagens, vibram com isso e dizem, eu também quero isso pra minha vida, né? Tipo assim, eu também quero ser assim, eu também quero ver a vida desse jeito, eu também quero viver dessa forma. Exato. Né? E a gente muitas vezes procura em ti uma palavra que a gente sabe que traz isso pra nós, assim, né? Tipo, mostrando o caminho, né? Então, acho que esse poder tu conseguiu, assim, além de trazer isso pra tua vida, de conseguir abrir os braços, né, desse sentimento e desse conhecimento que tu ainda tá sempre evoluindo, né, sempre trazendo, mas de querer que todo mundo viva isso mais intensamente, assim, consiga fazer da sua vida uma vida alegre, feliz, né, que progrida, que vá pra frente, e isso eu acho bárbaro, assim, né? Não é um sentimento egoísta, assim, eu resolvi agora, estou bem. Né? Sim. O mundo fique, cada um que viva com seus problemas. Não, né? Não, mas tem, né? A gente sabe que tem. E eu acho muito legal isso, assim, cada vez que conhecendo mais, ver assim, não, a Gisele é uma pessoa comum, como todas nós, né? Que tem essas tristezas, os seus karmas, digamos assim, se a gente dissessem as suas frustrações, os seus problemas, mas que teve, no momento da vida, conseguiu, né, tirar aquela história de fazer do limão uma limonada, né, criar uma nova possibilidade e construir, né, tanto uma pessoa, né, como tentar partilhar com essas pessoas à volta e com todo mundo que te segue isso, assim. Né? Então foi a busca desses conhecimentos, desses cursos todos que tu faz. Isso. E aí o que mudou então, né? O que mudou, Fernanda, é a forma de ver as coisas.
é sacar o que tá por trás das coisas. É sacar as pessoas, é sacar a humanidade das pessoas, é sacar a minha própria humanidade, porque aí eu entendi por que eu reagia tanto. Eu reagia tanto porque eu tava tão no automático, que obviamente eu não sabia que eu tava no automático. E eu não tinha compaixão com a minha humanidade. E muito menos com a humanidade dos outros. Porque eu sempre, antes, né, eu achava que o resultado, que as criações, que as coisas que eu queria fazer, que tudo aquilo que eu sonhava, que eu planejava, tinha que vir do outro. Que eu precisava do outro para conseguir, né? Ou seja, e quando na verdade a visão toda do que muda é que o outro é a gente mesmo. E a mudança, a alteração que tu tem que fazer é aqui dentro. Aí o outro se conecta contigo. É louco isso. Mas a questão toda, a visão toda é olhar pra dentro. E olhar pra dentro é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Principalmente quando tá nesse processo inicial de transformação, de mudança e de querer captar o que tem, o que eu não tô vendo. É difícil. É muito difícil. E às vezes a gente vê o que a gente não quer. Normalmente, né? Porque normalmente a responsabilidade é mais fácil botar no outro. E não é nem que é mais difícil a gente fazer isso. É mais difícil porque a gente não tá acostumado. Então por isso que é difícil. A gente não tem o hábito de fazer. Então por isso é muito difícil e dolorido. Só que viver dessa forma, da autorresponsabilidade, ela é muito mais fácil. É que às vezes as pessoas, como a ideia engana, né? Porque a gente tem a ideia que responsabilidade traz trabalho, né? Eu digo assim, o mundo, né? De uma forma geral, global, tem a história assim, quando eu assumo compromisso, parece que ganhando uma mochila nas costas, assim. Isso, com uma coisa pesada. Uma coisa pesada, uhum. né? Só que às vezes, na verdade, né, quando fica só contigo a responsabilidade das coisas da tua vida, tu administra, tu toma os rumos, tu tem o domínio da tua vida, que tu não põe pros outros o papel de determinar os teus caminhos, né? Exatamente. Então, se eu pudesse te falar assim, Fernanda, o que eu fiz para sair do fundo do poço, eu vou te dizer o que eu fiz foi ter autorresponsabilidade e compaixão por mim mesma e pelos outros, pela minha humanidade e pela humanidade dos outros. E aprender que a autorresponsabilidade é mais leve do que a Exato. inautenticidade. Então como eu enxergava antes, tá? Eu sempre fui uma pessoa responsável. Então eu sempre gostei de ter responsabilidades. Sempre gostei de ser a líder, sempre gostei de assumir as coisas. E sempre achei que eu era mais forte que os outros. Então, tipo, se era pra botar a culpa em alguém, que se coloque a culpa em mim, então, né? Não eu digo os outros, porque quando eu botava a culpa nos outros, mas eu sempre achei que eu fosse mais forte que as outras pessoas, então eu sempre segurei muito as coisas. Só que eu vi essa responsabilidade como algo pesado, nunca foi leve, sempre foi pesado. Então eu era muito rígida, sabe? Era muito pesado. E aí nessa jornada eu aprendo que a responsabilidade é leve. Transformação, né? Então, é leve, é prazerosa e os frutos que tu ganha disso, né? Tu cria os frutos que tu vai colher aquilo que tu quer criar. E aí o que eu criei com isso tudo? Minha vida ficou muito mais leve. Outra, eu sempre tive, Fernanda, muita dificuldade financeira. Hoje eu não tenho mais, isso é uma coisa resolvida pra mim. As minhas relações, os meus relacionamentos também. Eu lembro que
que naquela época, quando eu comecei a pensar que... daí eu aprendi sobre as pessoas à tua volta também, né? Que a gente se conecta e a gente atrai aquelas pessoas que são pessoas que estão na tua vibração. Porque nós somos um só. Então, semelhante atrai semelhante. É natural isso. Isso é uma lei. Por mais que tu não saiba, a lei tá ali, ela existe. Ela existe. Ela funciona, quer tu queira, quer não. Ela tá ali, exato. Então, essa é uma delas. E aí quando eu olhava pra minha volta, eu pensava que não era aquilo que eu via na minha volta que eu queria. E eu pensava assim, tá, mas como que eu vou atrair outras pessoas com outro tipo de pensamento e tal, né? E foi engraçado que isso foi acontecendo naturalmente. Conforme eu fui na minha jornada me transformando, eu fui me conectando com outras pessoas. Hoje, eu olho assim e eu penso, nossa, pessoas que eu admirava, que eu era fã, hoje eu sou amiga delas. E foi uma coisa natural. Sem forçar. Que era, antes eu achava que as coisas tinham que ser na força. Tu tinha que brigar pelas coisas. Que, né, tu tem que merecer. E eu concordo ainda que é por merecimento, mas eu via isso como uma coisa pesada. Tem que brigar, tem que fazer, tem que batalhar, tem que lutar, sabe? Tem que reagir. Eu sou resistência, como as pessoas falam, né? E eu acho que a luta cria a ideia do sofrimento, assim, né? E esses dias eu vi um vídeo teu que falava em fazer com alegria, fazer com essa coisa do viver com leveza. Né? Não é que tu deixa de fazer, tu não passa no sofá o dia inteiro. Muito pelo contrário. Quem te conhece sabe que não. Né? Mas talvez alguns achem não passa. Com certeza. Mas não é que, né, assim, tá intocável num mundo paralelo, assim, onde nada te abala. Não. Mas é a forma de lidar, né, com os contratempos, com os objetivos, com o trabalho, com os processos, com as etapas. Isso, assim, de ser feliz. Em qualquer que seja aquele envolvimento do momento, assim. E o interessante é que, tipo assim, o ser feliz, o botar alegria nas coisas, a leveza nas coisas, né? E muitas pessoas me perguntam, mas como que se coloca alegria? Eu não sei botar alegria. E o fato é que tudo tem ferramenta. Tudo se usa técnicas para as coisas. É que nem quando tu começa a caminhar, tu tem que usar uma ferramenta para isso. Alguém vai te ajudar a caminhar. Tu vai colocar a criança no sofazinho, para ela segurar um pouco no sofá, daí ela vai segurando no sofá, daí ela segura um pouco nas paredes. Isso é uma ferramenta. Com certeza. Até que ela sai andando sozinha. Padrões de pensamento, formas de ver as coisas também são ferramentas que tu vai usando as ferramentas, daqui a pouco é natural. E daqui a pouco tu vai ter tropeço. Aí tu vai ter que voltar para a ferramenta de novo. Nós não somos programados... Aí vai ser bombástico que eu vou falar. Ai, que medo. Nós não somos programados para ser felizes. A gente é programado para ser frustrado. Por quê? Porque sempre tem a outra coisa. Porque todo ano vai sair um carro novo. Porque depois que termina a faculdade, tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e não tem mais fim. A gente estava falando sobre isso antes. Não tem mais fim. Então, aí teu sonho é casado, e tu casa, mas aí tu quer filho. Aí depois tu tem filho, aí depois tu quer netos. E aí tu sempre quer outra coisa. Então tu tá sempre focado, a gente né? Nós somos programados a estar sempre focado no próximo. No que eu ainda não tenho, né? No que eu não tenho. Isso é uma coisa que a gente comentou antes, e eu te perguntei, né? Por que é tão difícil das pessoas se sentirem felizes hoje em dia, né? Parece que sempre a vida do outro é melhor, né? O que os outros têm é melhor, é isso. É um hiperestímulo, né? De sempre ter mais, né? O mais novo, o mais recente. Tudo é frágil e tem tempo. Mas o que tá faltando é interno, não é o externo. Porque as pessoas vão ficar a vida inteira comprando e indo ou viajando, quem precisa... Mas vão continuar sendo infelizes se elas não completarem internamente essa sensação. Então foram essas coisas que eu fui descobrindo na jornada. Uma das coisas, né?
que é o ser feliz com o que tá acontecendo agora. Tipo, eu tô aqui tomando um chimarrão com a Fernanda, eu tô aqui presente contigo no que tu tá me ouvindo, eu tô escutando a tua voz, e no mesmo momento eu tô sentindo o aroma que tem aqui pela casa, a Olivia, quando eu coloco a mão na Olivia, eu sinto a textura do pelo da Olivia. Ela adorou. Eu sinto o gosto do chimarrão, então eu tô sentindo tudo que tá aqui nesse momento, a tua voz, a tua pergunta, a tua energia. E aí quando eu tô aqui contigo nesse momento, eu sou feliz. Porque eu não tô preocupada com outras coisas, nem que aconteceram e nem coisas que vão acontecer. Eu tô aqui contigo, nesse momento, na tua frente existindo e plena contigo. É como se o passado e o futuro desaparecessem agora. E isso é perfeito, isso me dá alegria. Então, essa é uma das formas, né, de sentir alegria. E aí vem uma questão que eu acho que todo mundo queira te fazer, né? E eu como porta-voz aqui aproveito, né? Que quando a gente te ouve assim, tá, então eu vou decidir, né? Eu ouvi a Giza, me super empolguei, estimulei, eu vou ser feliz. É um aprendizado. Leva tempo. Leva tempo. E precisa dessas ferramentas, assim. Sim, preciso... é porque o que eu te falei antes, a gente não é programado para isso. A gente é programado para ir em busca da felicidade. Como se a felicidade fosse o caminho final. Então eu estou indo em busca da alegria, do amor, da felicidade. Eu vou em busca. Ela não está aqui. Então a nossa programação é: vai em busca, vai, te forma, vai, monta a empresa, ganha dinheiro. Agora, se tu não ganhar dinheiro, tu não vai ser feliz. Tu vai ser feliz se tu ganhar dinheiro. Se tu tiver um bom relacionamento amoroso, tu vai estar feliz. Se estiver sozinho, tu não vai estar. Se tu tiver o carro do ano, tu vai estar feliz. Senão, tu não vai estar. Então, essas conversas, a gente comprou essas ideias. E é por isso que aí tu vai ter que treinar o contrário disso. Porque a tua programação, como se fosse um software mesmo, a tua, a minha, a de todos, da maioria das pessoas, a programação é essa. Tá lá. É como se a felicidade, a alegria, fosse algo que não estivesse dentro. Tá fora e tu precisa ir lá buscar. E aí quando tu aprende como criar felicidade, como criar amor, como criar isso tudo, aí as coisas da tua volta começam a se transformar. E parece conversa de maluco. Eu sei que parece. Não, é um sonho dourado, aquela coisa assim, eu consigo, é capaz. Não, todos somos capazes. Não, ou tipo assim, não, isso aí não é pra mim, isso é pra ela. Isso aí é pra sei lá quem. Por isso que eu acho show, né, te materializar pras pessoas, tipo assim, não foi sempre assim. Não, muito pelo contrário. Então, é possível a gente fazer uma caminhada de transformação. É possível. E conscientização, e é treino. É possível, é real e é rápido. Só que não adianta nada saber, né? Não, por isso que eu falei, é uma caminhada, né? Exato. Um treino, porque só te ouvir, né? Só a teoria é uma coisa, eu acho que, né? Tu mais do que ninguém por ter passado, né, por esses altos e baixos, né? Na vida, bem baixos, consegue entender, né, as dificuldades do que estão do outro lado, né? Como é que as pessoas estão se sentindo quando estão lá no fundo do poço, que às vezes parece que não tem força para levantar o dedinho para dizer, alguém pode me ajudar? E não tem. Não tem. Tu tem que criar força, porque não tem mesmo. E às vezes quem tá na volta, às vezes até quer ajudar, mas não consegue, não sabe como ajudar. Porque quando tu quer, é que nem tu quer fazer, eu quero que meu filho se forme em medicina. E ele não quer fazer medicina. E daqui a pouco eu vou forçar ele a fazer medicina. Ele vai ser um péssimo médico, frustrado, porque eu forcei ele a fazer algo, ele não estava querendo aquilo. E quando tu quer ajudar alguém forçando a pessoa, né, não tá dentro dela aquilo, ela não buscou ajuda, ela não... Vai ser difícil conseguir ajudar. Tu já experimentou dar algo pra alguém,
Já experimentou algo que alguém não te pediu, tá? Sei lá, dar roupa pra alguém, dar um livro pra alguém que não te solicitou. Normalmente essa pessoa não vai ler o livro, não vai usar a roupa, não digo presente, aniversário, coisas assim, mas assim que tu quer ajudar. Quando eu tô tu quer ajudar a pessoa. Normalmente não funciona. Porque a pessoa não te pediu ajuda, ela não te solicitou ajuda. Tu achou que ela tava querendo. Assim como quando a gente recebe também, muitas vezes, né? Já aconteceu, muitas vezes porque tu não solicitou ajuda. Então por isso que isso tem que partir de ti pra conseguir. E às vezes tu não consegue pedir essa ajuda pros outros, tá tão fraco que tu não consegue. E aí tu tem que dar esse passo. Aí tu tem que buscar essa força. E toda essa força tá ali dentro. E normalmente tu tá fraco e tu tá sem o poder de solicitar ajuda ou fazer algo por ti mesmo, é porque tu tá tão imerso com as coisas externas, com os conhecimentos externos, do que eu sou fraca, do que olha que vão pensar de mim, do que eu não fui capaz. Isso eu chamo vamos chamar de conhecimentos externos, tá? Aquelas coisas que tu criou, que tu acha que é assim que funciona, que tu acha que o outro vai te julgar, que tu acha que tu disse agora que tu é fraca, então tu acredita que tu é fraca. E aí tu tá tão imerso nesses pensamentos que aí tu não tem mais força. E esses pensamentos são verdadeiros? Essa que é a questão. É verdade? Esse conhecimento é verdadeiro? Não, a maioria das vezes não, né? Exato. Até porque a leitura do que a gente faz, do que acha que as pessoas vão falar, vão pensar, normalmente é um pensamento nosso. Então é isso, foi essa forma que eu consegui sair dessa situação e foi aí que iniciou a minha jornada. E o que a gente vai começar a fazer então toda semana, Fernanda, é a gente trazer conhecimento, então trazer mais informações relacionadas a isso e algumas ferramentas que a gente pode usar com aplicabilidade imediata para começar uma transformação e começar a acessar esse novo mundo que eu descobri e que eu quero que outras pessoas descubram também. Que show! Que show! Vamos começar engatinhando com a ajuda da Gisele. Mas é incrível, assim, o poder que eu acho que a gente pode alcançar, né, com a transformação nos entregando, assim, ao que tu tem a passar pra gente, assim, eu acho fantástico, né, e a gente vê que como tu fizesse, né, todos somos com a correto manejo e com a correta dedicação capaz de fazer também. Perfeito, porque a gente é um só, com certeza. Então tá, pessoal, obrigada por terem nos assistido. Próxima semana tem mais vídeo e então até semana que vem. Tchau, tchau, gente.